Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio de 2023 do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje nós começamos com o pé direito, o ano, porque eu tenho tido o privilégio aqui nesse podcast de conversar com pessoas que me inspiram. E a nossa convidada de hoje, além de me inspirar com a sua literatura, também foi uma das inspirações aqui pro podcast. O podcast dela, o Sem Papas, foi uma das inspirações pro Lume. O Sem Papas deu uma parada, não sei se volta, se não volta, a gente sempre torce para que sim. De toda forma, estou muito feliz em receber aqui hoje Pauline Torti. Seja bem-vinda, Pauline. Muito obrigada, Bruno. Feliz 2023, né? Seja um ano mais tranquilo para todos nós. Obrigada pelo convite. Mas o Sem Papo não volta, não. Foi um projeto de pandemia, né? Naqueles primeiros meses de 2020, todo mundo ficou um pouco apavorado. Ninguém sabia, né, quanto tempo ia durar aquele confinamento e a necessidade, a demanda que existia, né, por conteúdo e a necessidade que a gente tinha de falar com as pessoas, né? Uhum. Então, eu convidei alguns amigos para um papo e tal, e fiz ali, acho que, não me lembro quantos episódios, acho que uns 8. Depois desaqueci, né? Porque, enfim, a vida às vezes apresenta outras prioridades, né? E a escrita, no meu caso, uma prioridade. Então, o podcast fica ali no registro. Mas tá lá, eu indico que as pessoas ouçam os episódios, porque são muito legais. Obrigada, Maria. Pauline, eu tenho uma curiosidade com o teu nome. Primeiro porque antes você era Gualberto e aí você perdeu o Gualberto, o que aconteceu? Gualberto é o meu nome ainda, né? Só que eu não uso porque os dois sobrenomes são... Aliás, meu primeiro nome, né? Meu prenome tem uma grafia complicada, os meus sobrenomes são todos um pouco estranhos, aí dois sobrenomes que as pessoas têm dificuldade de captar, um nome que é difícil de soletrar, e, enfim, achei que era melhor manter só o nome e um dos sobrenomes, né? Recebi esse conselho e achei que fazia sentido. E o Torti, qual a origem do Torti? Torte é um sobrenome catalão, é meu nome de casada. Agora, indo para a pergunta tradicional com que eu sempre abro o podcast, sobre os vagalumes literários do meu convidado, que é como a gente chama aqui, aquelas primeiras obras, primeiros autores que lá atrás fizeram com que tu se apaixonasse pela leitura. Eu fui uma leitora muito jovem, né? Então, eu comecei a ler ali com uns 4 aninhos e eu tive a sorte de crescer numa casa com livros, né? Que não é uma coisa tão comum para nós brasileiros, mas eu tive esse privilégio. Não era uma família abastada, muito pelo contrário, mas tive uma avó e uma mãe que achavam que era importante, né? Que liam e achavam que era importante a gente ter livros em casa. Então, eu fui uma leitora, assim, bem precoce, eu acho que para nossa média aqui no Brasil, né? É uma casa de adultos, cresci numa casa de adultos, então eu passava muito tempo lendo. Claro, descia, brincava, fazia o que qualquer criança faz também. Mas, eu li de tudo na infância, de tudo mesmo. De poesia, por exemplo, eu ganhava da minha mãe muitos livros, né? Da Círculo do Livro, que não existe mais, que era um selo bem interessante, um clube de livros que funcionava mais ou menos como uma Avon hoje em dia. Você recebia uma revista, um catálogo, escolhia os títulos e eram, em geral não, acho que todos eram em capa dura. Uma representante levava depois para você esses livros escolhidos, né? E eu tenho até hoje muita coisa do Círculo do Livro. Daí li de poesia Manuel Bandeira, Cora Coralina, Fernando Pessoa, minha mãe me deu o Guardador de Rebanhos, Isaac Asimov, Marina Colasanti, li Marcelino Pão e Vinho. Minha avó era da Seixão Noieto, também me trazia uns contos, né, que eram bem moralistas, eu lia isso também, eu lia tudo que aparecia. Lia, às vezes, livros de adultos também, e então não dá nem para dizer assim que teve um autor específico mais influente ou mais marcante. Não, era uma situação, né, da casa, daquele ambiente, e aí eu quase tudo que aparecia, assim. Às vezes abandonava no meio, né? Se eu não gostasse, eu lembro que eu peguei o Germinal do Zola a primeira vez muito pequena, eu não consegui terminar, e aí li um tanto, depois larguei. Enfim, mas ia fazendo ali as minhas experiências de leitura.
Suas referências infantis são muito avançadas, Paulinho. Eu tava lendo Nina Lagartixa e a Turma da Mônica, você já tava tomando a bandeira. Mas eu lia Turma da Mônica também, eu adorava. Eu lia de vizinho. Mas então, e sendo uma leitora tão precoce, você foi uma escritora precoce também? Ah, desde criança eu sabia que eu queria escrever, né? Acho que o primeiro livrinho que eu escrevi, eu tinha 6 anos. Então, sim, eu já escrevia. Na adolescência eu escrevia poesia, eu escrevia pouca prosa. Eu escrevi acho que eu tenho aqui, né? Uns 2 contos e o resto era tudo poesia. E tu foi fazer comunicação social já por conta da escrita? Um pouco, porque eu vinha de um histórico de cursos na área de ciências ambientais, né? De repente me vi não gostando tanto assim, né, dos currículos, fiquei com vontade de migrar para uma outra área. Fiquei em dúvida entre filosofia e algo que me aproximasse das letras, mas eu não queria ser professora. Então, letras e filosofia fora, porque a sua chance de empregabilidade é bem maior, né? Se você faz ali, tem sua licenciatura e vai dar aula, é claro. Eu achei que o jornalismo me aproximaria de uma outra forma e que eu não ia dar aula, que é uma coisa que eu não gostaria. Então, acabei indo para o jornalismo. Mas eu ainda considero o jornalismo um pouco um desvio de percurso, assim. Sou jornalista, atuo na área, trabalho na Rádio Nacional da Amazônia, mas às vezes eu fico em dúvida se foi uma boa escolha. Questão para minha analista. E agora você estuda ciências biológicas, é isso? Isso, aí tem, né, aquele filme, eu fiz gente de 40 anos, eu fui a vestibulanda de 40 anos. Eu resolvi fazer para ver só, né, se ia passar, passei, eu falei, opa, então vamos lá, estou aí na Universidade de Brasília, mas eu provavelmente não vou concluir, não, acho que talvez pegue mais 1 ou 2 disciplinas, e tá bom. Porque uma rotina, né, a rotina do estudante universitário numa instituição pública, onde você tem que ter uma dedicação absoluta, é quase incompatível com a vida de um adulto, que tem uma família, que trabalha, que tem, entende? Uhum. Você tem que ser um estudante full time, assim, né? Pleno estudante. Eu não tenho como passar, por exemplo, metade da semana fazendo trabalho em grupo, aos 40 e tantos anos, entendeu? Então, se Sim. eu pudesse ir lá, assistir às aulas e tal, e participar talvez de uma discussão, e acabou, mas não dá. Então, pra você avançar no curso, você tem que cumprir essas coisas que eu acho que eu cansei. Não sei se eu vou tentar. Mas eu gosto que você tem um abandono planejado, né? Você sabe, vou fazer mais um ou duas, depois abandono. Às vezes eu fico assim, poxa, né? Tem alguém querendo essa vaga. Será que não é uma apropriação indébita? Mas eu estava até conversando com meu cunhado aqui, que também tem um histórico de vários cursos e tal, e a gente estava falando ontem ainda. Bom, mas esses estudos trazem algum ganho e eles saem de alguma forma, por exemplo, na minha literatura, né? Então, qualquer coisa que se faça sai na literatura, imagina um estudo, qualquer que seja, eu acho que de alguma forma se compõe o autor, vai compor a obra dele também. Então, eu me dei o direito de fazer mais algumas disciplinas na Universidade Federal. Olha, Pauline, eu abandonei 4 cursos universitários, então você está bem no lucro. Não, mas eu já abandonei 3, né? Olha só, estamos quase empatados. Estamos quase empatados, exatamente. Eu comecei nas áreas, fiz oceanologia e fiz engenharia florestal. Engenharia florestal eu entrei e saí 2 vezes do curso. No caso de oceanologia, eu não tive condições de me manter fora da minha cidade. E da florestal, o curso mesmo não estava me agradando tanto. Eu já estava bem adiantado no curso quando eu fiz esse vestibular para o jornalismo, e tudo sempre na UNB, né? Com exceção da oceanologia, que foi na Universidade Federal de Rio Grande. Fico aí, fiz mestrado lá também, na comunicação, nessas idas e vindas, nesse flerte com a academia. Só não faço doutorado, né? Que aí eu não quero. Já daria para ter feito pós-doc, mas não é meu perfil. Mas eu sempre digo que ser mestre é muito mais legal que ser doutor, né? Pelo título, então fique no mestrado. Então, pelas tuas escolhas acadêmicas, fica bem clara a tua inclinação por questões ambientais e ecológicas, né? E como você falou, né, que aquilo que você estuda acaba sangrando para a literatura, dá para perceber que essa questão ambiental perpassa na tua literatura também, né? Qual é a importância dessa questão para ti, pessoalmente, e para ti como escritora? Eu acho que
essa é um tema que me sensibiliza muito, né? Que é a questão de degradação ambiental. A gente está destruindo o planeta em que a gente vive, a nossa casa. Isso é irrefutável, né? Está aí aos olhos de todo mundo, cada vez de uma maneira mais evidente. Esses dias, acho que foi no Espírito Santo, um grupo de mergulhadores, se não me engano, registrou, né, o contato com uma baleia orca, que não é, na verdade, uma baleia, quem chama de baleia. Um golfinhão. Exatamente, ela é parente dos golfinhos, mas eles filmaram, né, esse encontro e, sei lá, 2 dias depois, ou no dia seguinte, o animal, que era uma fêmea, e estava muito magra essa fêmea, né, ela apareceu morta na costa e, enfim, fizeram uma necrópsia e identificaram um conteúdo de plástico, assim, num volume muito grande no estômago desse animal. Esse animal não conseguia comer mais, né? E o que a galera especialista avalia é que ela se aproximou das pessoas pedindo ajuda, na verdade, pedindo socorro, né? Mas as pessoas não entenderam, ninguém ali era biólogo, porque realmente era um animal estava muito abaixo do peso. Quando eu vi o corpo, falei, nossa, mas uma orca nunca tem esse peso, nunca vi uma orca dessa finura, um animal fininho, assim. Enfim, a gente vê essas coisas e isso é um flagra, né? Isso não é nem a ponta do iceberg. Então, a gente é atravessado por essas violações e, de certa forma, a gente está implicado também nessas violações. Quando eu coloco o lixo para fora da minha casa, eu me espanto, por mais que eu separe, tente fazer uma triagem aqui, levamos aqui num centro de coleta seletiva, a gente põe no porta-malas do carro e leva, ainda assim a coisa não melhora, né? A gente não vê avanço real na questão da saúde do planeta. E aí tem essa palavra tão gasta, né? Sustentabilidade, né? Essas expressões, desenvolvimento sustentável, tudo parece que qualquer frasco de shampoo é sustentável, biodegradável. Não é assim, né? É um engodo, é que nem a apropriação da palavra liberdade por setores ultraconservadores do tecido social. Eles falam em liberdade, mas não estão falando de liberdade coisíssima nenhuma. Estão falando do direito de agredir, o direito de cometer o crime, de vilipendiar, isso não é liberdade. Então, da mesma forma, se fala em desenvolvimento sustentável. Cadê a sustentabilidade desse desenvolvimento? E desenvolvimento, será mesmo? Isso é desenvolver? Então, assim, é uma questão que me atravessa totalmente, desde pequena também, desde a infância. E quando eu comecei a escrever o Erva, o primeiro ponto que surgiu para mim foi uma sorte. Uma sorte fala do soterramento de um trabalhador no silo de grãos, né, num silo de soja, que eu acho muito emblemático dos processos que têm acontecido no Brasil, né, não só na zona rural, mas também e sobretudo aqui no Congresso. Eu moro em Brasília, né? E no Planalto, enfim, no nosso sistema político. E eu acho que essa acabou sendo uma questão bastante presente no livro, né? Essa nossa relação com o meio de uma maneira extremamente predatória. Pra ti ainda em Brasília, imagino que esses últimos 4 anos foram amargos, né? Sim, puxa, a gente deu uma respirada agora, graças a Deus, né? Eu, pelo menos, vendo hoje, entrei na Folha de São Paulo cedo, que já foi revogada, as mudanças que estão sendo propostas, dei uma aliviada. Bom, antes de entrar no Erva Brava, eu tenho que perguntar se é que eu vou pronunciar corretamente, Allegro Manontropo, ou algo assim, que é um livro meio fantasma, assim. A gente tenta encontrar e não encontra. Eu não sei se é lenda urbana, se esse livro ainda existe. Conta um pouco desse livro pra gente. Então, o Allegro Manontropo foi meu primeiro romance. Eu lancei em 2016 pela Editora 8,5, que eu acho que não existe mais, lá do Rio de Janeiro. O livro ficou semifinalista, né, no Prêmio Oceanos em 2017, então foi bem legal, porque o primeiro livro em que a minha pretensão maior era simplesmente essa, né, publicar um livro, né, você ter de repente ali uma semifinal de um prêmio importante foi muito bacana. E o livro está esgotado já. Eu tive esse contrato com essa editora durante 5 anos, mas eu acho que eles esgotaram antes do 5 ano. Acho que no quarto ano ele já não estava mais disponível. É a história de um rapaz chamado Daniel,
que ele é um violinista na Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro aqui em Brasília, e ele tem um irmão chamado João que está desaparecido, não é um romance policial. Esse irmão tem uma relação delicada com os pais, e ele decide, quando o pai deles morre, decide ir atrás desse irmão na Chapada dos Veadeiros. Enfim, é um mundo muito diferente daquele em que ele vive, né? O mundo do irmão. O irmão é um tipão meio riponga, assim, e ele é um cara que está ali muito dedicado à música, né? Tentando passar ainda concurso de orquestra de início, né? Ele só vira músico de orquestra na segunda parte do livro. No começo, ele é um estudante da escola de música, também aqui de Brasília. O livro é um pouco isso, né? A busca dele por esse irmão, o que se dá a partir daí e tal. Se passa em dois momentos da vida do personagem, um na década de 90 e outro em algum ano de 2000, que eu não vou lembrar agora. Foi um livro bacana, assim, me ofereceu coisas, oportunidades, encontros. Sou bem grata a ele, mas acho que é isso. Acho que o papel dele agora é ser fantasma. Esses dias eu estava na estante virtual, eu levei até um susto, dava R$ 189. Falei, opa, tá valorizando. Nossa, é porque é tão difícil de achar, né? Eu curti, eu falei, oh, beleza, não tá. Eu falei, porque o risco tá R$ 10, né? Tipo, assim, ninguém quer aquele refúgio que os caras colocam, né? 5 livros por R$ 10, né? Na sebo, bota do lado de fora na banquinha. Tem livro bom ali também, de R$ 22. Muitas vezes tem, né? Sebo é muito legal, porque o cara do sebo, muitas vezes, né, você pergunta quanto custa esse livro? Aí ele vai lá, ele olha a capa, olha assim mais ou menos o capricho da edição, aí põe o preço, né? Vê se vai com a tua cara. É, também tem isso. Então, agora falando do Erva Brava, que é o teu primeiro livro de contos, né? E um livro que foi super bem aí nas premiações, ganhou a PCA, foi finalista do Jabuti, um livro aí super laureado, então parabéns, em primeiro lugar. Eu vou começar aqui com a pergunta de um apoiador aqui do Lume, que os apoiadores sempre podem enviar perguntas, o Anderson Prado, e ele fez uma pergunta curiosa, que ele disse que ele considera o Erva, os contos tão coesos, que de alguma forma, para ele, é quase como fosse um romance, assim. E aí vale dizer, né, todos os contos se passam na mesma cidade, Buriti Pequeno, que é uma cidade fictícia, então eu queria que você falasse primeiro disso, né? De como surgiu essa cidade e de como foi dar essa coesão para os textos. Então, como a gente estava conversando um pouco antes, né? O primeiro conto que eu escrevi foi Uma Sorte. Na escrita dele, já nas primeiras versões ali, eu percebi que eu estava tratando de um fenômeno, né? Algo que está acontecendo e que está para além da cidade de Buriti Pequeno. Porque, embora o fato de todas as narrativas se passarem no mesmo lugar dê para o leitor, né? Uma impressão de unidade, eu acho que a unidade está para além disso. Mesmo que esses contos tivessem se passado em cidades diferentes, eu acho que ainda assim eles estariam amarrados por uma mesma temática, que é esse desencanto da vida interiorana, essa falência daquela ideia que a gente tinha do bom matuto, né? Não é o bom selvagem, uma ideia bem romantizada assim do homem e da mulher do campo, da própria vida do campo nas pequenas cidades como uma coisa idílica, e de fato eu acho que foi idílico mesmo por muito tempo, sabe? Só que a coisa mudou muito de figura nos últimos aí, aqui no Brasil, em outros lugares muito antes, né? Mas aqui no Brasil, com a industrialização, até dos nossos modos de viver, né? O café da manhã, tudo que a gente come, tudo mudou. Eu acho que essas pequenas cidades, quem está na zona rural, tem sentido um impacto de uma maneira diferente da que a gente sente na cidade. Acho que a coisa ali está mais crua, não sei, mais despida, não sei. Em pleno processo, a gente pode ver a mudança, né? Assim, eu, por exemplo, que frequento já há alguns anos aqui no interior de Goiás, alguns pequenos municípios, eu sempre me espanto, sabe, com as transformações. Então, acho que o que amarra é isso, esse momento, né? Esse estímulo, essa atmosfera, esse espírito de um tempo, que é um espírito bem deletério no caso. Mas, com certeza, acho que a cidade, né, não foi por acaso que eu escolhi botar tudo numa cidade só, a cidade ajuda a colocar o leitor nessa atmosfera
de uma maneira quase material, né? Porque você, enquanto está lendo, você imagina, né, esse lugar. E o tempo todo eu estou falando de um mesmo lugar. Talvez por isso essa sensação romanesca, né? Essa sensação de que eu estou falando de uma mesma história. Porque, de alguma forma, a gente está mesmo falando de uma mesma história. Eu não lembro quem foi que disse que o escritor, na verdade, ele só escreve um livro na vida, né? Ele conta só uma história na vida. E é um pouco isso, eu acho. Mas várias pessoas relatam, né, essa sensação do romance e tal. Embora eu defenda, eu acho bacana que haja, né, essa sensação, mas eu defendo que é um livro de contos, né? E, formalmente eu escolhi, teria a opção de fazer um romance, mas eu escolhi esse gênero porque eu acho que ele me dá as possibilidades que eu precisava para contar essas histórias aqui. Uma outra coisa que ele perguntou, o Anderson, e eu acho que essa é uma curiosidade meio geral, assim, foi sobre o processo de publicação, porque os contos você inicialmente enviava por e-mail para as pessoas, né? Teve aquela ideia. Queria saber como surgiu essa ideia, em primeiro lugar, como foi essa experiência e como que isso se tornou um livro depois, né? Primeiro, obrigada, Anderson, por tanta atenção aqui pelo livro. Na verdade, os contos do livro são totalmente inéditos, né? Eu tive uma experiência aí há, sei lá, 3 anos antes da publicação, 2 anos antes da publicação, de enviar uma versão bem preliminar. Esses contos foram muito reescritos em relação àquilo que eu quis fazer naquele momento. Passei muitos anos escrevendo e reescrevendo, muitos não, né? 4 anos, não tanto assim, não, mas passei algum tempo. Acho que a sensação do muito não é nem pelos anos que eu levei, mas pela intensidade, assim, do tempo que eu dediquei. E aí o livro chegou pela MTS, que é a minha agência, né? Eu sou agenciada pela Maria Teixeira Soares. E o original chegou pela MTS, a Fósforo. E a Rita Matar, que é minha editora, estava muito afim de estrear o catálogo nacional da Fósforo, um livro que tivesse a ver com a casa e tal. Gostou muito do Eva, e daí foi, o livro saiu. Uma última pergunta aqui de apoiadores é da Gisele Fiorini Bom, que inclusive ela é quem me apresentou, a Pauline. Ela recebeu os teus textos por e-mail, depois foi atrás, buscou lá o Alegra, que não existe mais também. E ela mandou uma pergunta, eu vou até dizer que as palavras que ela usou, que ela colocou assim: seus contos têm uma impressionante construção de atmosfera. Podemos dizer que o ambiente é um personagem? E ela elogiou particularmente justamente o conto que tu citou, que ela disse que aquela descrição do rapaz lá engolido pela soja, né? Nunca saiu da mente dela. Que legal. Obrigada, Gisele. Um beijo para você. Eu acho que sim, Gisele. Para mim, o protagonista desse livro, se é possível haver um protagonista num livro de contos, o protagonista é Buriti Pequeno, né? É ele que me ajudou a contar, esse lugar que me ajudou a contar as histórias que eu queria. Então, para mim, tem, assim, que quem sofre, sai de um livro transformado, aqui no caso, é o espaço. Eu diria que sim, Buriti Pequeno é um personagem. Além da questão ambiental, tem outros dois pontos que eu acho que chamam a atenção. O primeiro é que a questão social, para além da ambiental, então os personagens, como você disse, estão ali num modo de vida que meio precário, que está se acabando, aquela coisa rural. A gente tem, inclusive, um conto que uma personagem perde a filha, né? A filha vai para a cidade grande. Outros contos que mostram isso, assim, né? Os pequenos produtores ali se perdendo. E o primeiro conto trata também da questão das drogas, né? Do crack. Os personagens lá que você descreve como espectros até, né? Então, qual é a tua preocupação social, assim? Como que isso aparece na tua literatura? Olha, é difícil dizer qual seria a minha preocupação social. Acho que eu tenho as preocupações que qualquer pessoa, sei lá, que não seja sociopata tem, né? A gente quer viver num mundo bom e justo, mas é muito difícil, porque nós mesmos, assim, no nosso dia a dia, quantas vezes a gente não é bom nem justo com as pessoas do nosso convívio, né? Como é que a gente vai esperar que, né, nesse grande organismo social as coisas corram tão bem assim, quando nas nossas relações de trabalho, do dia a dia, aqui e ali, uma pessoa que te atende mal e você dá uma patada de volta no caixa do supermercado, sei lá, qualquer tipo de situação social conflituosa que você imaginar, né? E no caso das injustiças, que é a coisa mais complexa, é histórica, e tem tantos processos implicados, a gente acaba
sendo impactado, né? A gente vê aqui como brasileiros, né? Como brasileiras, nós vemos o tempo todo a injustiça social na nossa cara, né? Isso é jogado na nossa cara constantemente. Cada vez que você senta, por exemplo, do lado de fora num restaurante, que aqui em Brasília é muito comum, tem assim cadeirinha, mesinha do lado de fora, você é abordado 4, 5, 6 pessoas que pedem dinheiro, querem vender um chocolate, querem te contar uma história, enfim, é muito complicado, mas eu não tenho uma agenda social com um livro, eu tenho a minha sensibilidade, assim, das coisas que eu vi, das coisas que eu me tocaram, por exemplo, você falou do crack. O crack, esse conto, Ternura e Crack, que eu escolhi que fosse o ponto de abertura do livro, justamente porque ele dá conta desse meio idílico, rural, do interior, que está se dissolvendo, né, que está se desencantando, que é o pessoal, a turma do crack ali, às margens do rio que cruza a cidade. Eu frequento há alguns anos uma pequena cidade aqui do interior de Goiás chamada Pirenópolis, que é uma cidade muito bonita, muito legal, que eu gosto muito, e era uma cidade assim muito pacífica na década de 90, muito tranquila. E hoje você chega ali às margens do rio, onde eu ia de vez em quando tomar um banho e tal, parava com a bicicleta, tomava um banho. Você chega lá e virou uma Cracolândia, realmente. Essas pessoas estão ali porque a vida de fato não é fácil, né? A vida é muito dura, principalmente para as pessoas que nascem em circunstâncias. Parece que tudo é negado a elas, né? Desde o afeto, às vezes ali familiar, a direitos básicos de qualquer cidadão, acesso à educação, à saúde, enfim, ao lazer, né? O acesso ao lazer também é muito importante. Então, essas pessoas vão se desencantando com a vida e o crack chega nessas cidades, é o barato, né? Uma droga barata, chega nessas cidades fazendo um arraso. E eu vi isso, fui levar minha família, né? Meu esposo, meu filho, num lugar onde eu gostava de tomar banho e virou um ponto pesado ali, de consumo de crack. É tudo muito triste, né? É triste que as pessoas tenham medo de quem está ali naquela margem do crack, é triste que as pessoas estejam naquela margem do crack, enfim. Então, acho que vem de um impacto que é muito mais subjetivo do que objetivo, de, eu quero fazer um livro ou uma história que dê conta de tais pautas. De jeito nenhum tem isso no meu processo. É simplesmente uma coisa que me toca ou não. A única coisa que eu acho que foi, acho não, que eu posso dizer com certeza absoluta, que foi totalmente consciente dessas relações entre os personagens, né? E dos personagens com o meio, é que as mulheres do Erva Brava, né, que aparecem nos contos, quando elas são impactadas por alguma forma de violência, eu achei muito importante que elas pudessem responder essa violência, do jeito que fosse, né? Se é justo, se não é justo, se elas exageram na mão, se é desproporcional, aí eu não sei, não vou entrar, não sou juíza das minhas personagens, nem advogada delas. Então, assim, mas elas respondem sempre. Para mim era muito importante que elas não caíssem num lugar de vitimização, nem de impotência. Era importante para mim que elas tivessem capacidade de responder de alguma forma. Isso foi intencional, totalmente. Como eu disse, tem essa questão social, né, para além da ambiental, e também tem a questão religiosa, que também é bem forte. A gente sabe, né, que no interior a religiosidade tende realmente a ter uma força grande, né? Mas enfim, é algo que você traz, né, em vários personagens, em vários momentos. E também uma coisa curiosa é que você usa Deus com letra minúscula, né? Então eu queria que tu falasse um pouco da religiosidade no Erva Brava e dessa opção estética, não sei, se usar Deus com letra minúscula. Deus só aparece com letra maiúscula quando está na voz de uma personagem que é uma personagem deísta, né? Ele tem que ser coerente, né? A forma do texto, ela precisa ser coerente com o narrador. Essa grande voz que narra quase todas as histórias do Erva, não narra todas, por exemplo, Santíssima é narrada em primeira pessoa, é uma voz de oração e tal. E ela, por exemplo, usa Deus com letra maiúscula, que é uma pessoa, a voz dessa personagem. A voz do narrador, que eu não identifico com nenhum gênero, nem masculino nem feminino, não que a questão dos gêneros seja relevante nesse caso, não é, por isso que eu não identifico. O que é importante para mim nessa voz narrativa é o envolvimento dela com aquilo que está sendo narrado, né? E eu
procuro uma voz que tenha uma pegada documental, né? Ela está ali para testemunhar sem muito envolvimento com o que está acontecendo. E uma voz que narra dessa maneira é uma voz que não é uma voz deísta, não é uma voz que tem uma relação com Deus. Quem tem a relação com Deus são os personagens, né? Alguns, não todos. O narrador não tem. Por isso, do Deus com D minúsculo, quando nessa voz narrativa, que é predominante, né, no livro. E a importância da religiosidade nos contos, assim? Eu acho que também vem da nossa própria pré-história como autor, né? Tipo, sei lá, se você pega um livro do Milton Ratum, por exemplo, e você vê ali algumas luzes, algumas coisas da infância dele, ou mesmo, pega o Radwan Nassar, vamos pegar aqui, ó, um classicão, acho que todo mundo leu, Lavoura Arcaica, né? Onde o tempo todo a espiritualidade, a questão espiritual da casa em que o André e a Ana crescem é muito relevante. O ambiente é um ambiente muito parecido com o que o próprio Radwan Nassar esteve envolvido, né, de uma família, não sei se é libanesa ou da Síria, me falhou, acho que é libanês, tenho quase certeza que é libanês. E aquilo aparece, né? Aquilo extravasa naquele texto. Então eu acho que muito da minha própria experiência, das minhas memórias aparecem nas experiências e nas memórias dos personagens, né? Na sua vida espiritual, assim. Não que eu seja uma pessoa religiosa, mas, enfim, fui criada dentro desse contexto, que não era um contexto bem religioso, mas que eu ia lá às missas com a minha avó, a novena, e a gente tinha uma tradição muito forte na família de promessas, terços, festa junina, enfim. Eu não participava ativamente, mas estava, né, quando criança. Na adolescência eu não chegava nem perto, mas depois é que a gente se encanta de novo com as nossas raízes, né? Primeiro você tem que sair fora, ser filho pródigo um tempo, para depois voltar e achar legal. Mas na infância eu ficava ali na órbita, orbitando aquilo, mas não participava, assim, conscientemente. Achava até bem chato, muitas vezes, né? Uma novena, um texto, achava insuportável. Mas apareceu, virou cimento aí para as histórias também. Eu acho que um conto que traz um pouco dessa religiosidade, mas traz sobretudo esse estilo de vida que se perde é o Como Nascem os Sinos, né? É um Sim. conto bem significativo, assim, eu acho, no livro. Esse Como Nascem os Sinos, acho até bacana a gente falar um pouquinho dele, porque, para quem não leu ainda, é a história de um senhor, que é o Tunico, que é um sineiro, que ele acorda uma manhã e ele está indo ali para a igreja onde ele atuou como sineiro nos seus anos de juventude, ele já está muito idoso, não ensinou para ninguém a tempo a linguagem dos sinos, porque os sinos têm uma linguagem, né? Não é qualquer toque, cada toque tem o seu significado e tal. E eu tive a oportunidade de aprender isso diretamente com um sineiro, a quem até dediquei um conto, que é o seu Ivo, já falecido. E ele está rememorando, né? Ele está atravessando a cidade, rememorando ali algumas coisas e vai encontrar um sobrinho para quem ele pretende ensinar esse saber, né? Essa prática, ou até mesmo essa arte. Eu acho que a gente pode ousar dizer assim, porque é realmente uma coisa impressionante quando você para assim para entender o que é, né, a atividade de um cineiro. E o moleque na real não está muito aí para aprender nada de sino. Como qualquer moleque, né? E a história se dá um pouco assim em torno disso, né? Dessa necessidade dele de salvar uma coisa que já não tem mais como ser retida, como que é isso, né? Sei lá, eu ia alguns anos nesses lugares e eu achava tão bom e eu queria segurar, né? Fisicamente assim com as mãos as coisas naquele tempo. Não tem como, mudou, já foi. Então acho que eu sou um pouco Tunico escrevendo assim esse livro. Acho que é um pouco o Tonico ali subindo as escadas. Acho que um outro signo dessa mudança, pelo menos assim eu interpretei, Sim, é a antena parabólica, né? Que está inclusive na capa do livro. Tem uma importância grande, assim, pelo menos em dois contos. Também foi algo que você escolheu, assim, realmente como um signo dessa passagem. não chegou a ser assim muito deliberado, não, mas o que aconteceu? Eu trabalho na Rádio Nacional da Amazônia com
programa de rádio popular, né? Eu antes trabalhava na FM, outra emissora, mas enfim, o mesmo estúdio ali, um do lado do outro, mais ou menos uma mesma equipe. E eu sempre soube da importância das parabólicas para o pessoal da zona rural, né? Que são os ouvintes majoritariamente da Rádio Nacional da Amazônia. Porque pela parabólica eles também pegam o sinal de rádio. E é onde eles se informam, sabem o que está acontecendo no mundo e tal, pessoas que vivem bem isoladas. Se não é a parabólica, é o bom e velho radinho, ali de ondas curtas e tal. Mas a parabólica ainda é um elemento importante, continua sendo um elemento presente, não nas cidades, né? Nas cidades a gente não vê mais parabólica, mas no interior ainda se usa, é importante. É onde entra, né, o esgoto todo do mundo. O doutor José Ângelo Gaiarsa, ele dizia que a televisão é um cano de esgoto, despejando diretamente na sua sala de estar. Nossa. E a gente hoje tem vários canos individuais de esgoto despejando diretamente na nossa cara, né? Todo o horror do mundo nos nossos celulares, mas enfim, a gente tem todos esses aparatos aí, todos esses meios, que no fim das contas todos nos levam mais ou menos o mesmo tipo de informação, né? O mesmo tipo de coisa. E a parabólica apareceu nos contos, quem reparou isso foi a capista, a Flávia Castanheira, que foi contratada pela Fósforo, e a Flávia, junto com o Rodrigo Hilde Honda, que é o artista que pintou a capa, uma pintura a óleo, eles dois leram o livro, estudaram o livro, e a Flávia fez a concepção, e o Rodrigo Hilde Honda fez a execução, né? A ideia aqui foi um quintal, assim, bem campeiro, ali, com uma galinha ciscando, e essa antena parabólica muito imponente, acho que um pouco agressiva também, ali no cenário. Eu gosto bastante dessa capa, fiquei muito feliz com ela. Parabéns pra Flávia, então, que teve uma ótima percepção. E pro Rodrigo também, a capa é bonita, realmente. E é um elemento até. É aquela coisa, é um elemento meio violento na paisagem, né? Assim, um transgressor, né? Estranho, né? Fiquei estranho, Sim. uma fazendinha, uma chacrinha, e de repente tem essa coisa de ferro, né? Meio captando ondas, sei lá de onde. Elemento invasor, na verdade, né? E sobre o esgoto da televisão, né? Você falou que a gente agora tem vários esgotos. Agora nossos esgotos são personalizados, né? Só não sei se isso é melhor ou pior. Aquela merda é feita especialmente para você. Exatamente. Mas então, sem dar muito spoiler, assim, mas eu diria que essas três questões que eu levantei, né? Ambiental, social e religiosa, elas se juntam num grande clímax e você produz uma espécie de apocalipse, assim. Foi algo que eu definitivamente não estava esperando. Apareceu no livro, acho que, sei lá, deu uma. Aumentou bastante a frequência, já que a gente está falando aí de antenas, deu uma aumentada na frequência significativa ali no final do livro. Enfim, sem entregar muito, mas eu queria que tu falasse desse conto e desse apocalipse, como você decidiu por isso. Eu tinha um desejo já bastante antigo de escrever, criar alguma coisa que fosse muito bonita para destruir essa coisa, né? Para que essa coisa desaparecesse. Eu há muitos anos vi um desfile, porque nem todas as referências são literárias, né? Tem música, Sim. tem cinema, tem tanta coisa. Eu vi um desfile quer dizer, não vi pessoalmente, né? Eu vi a repercussão, os vídeos e tal. Vi depois pessoalmente as peças expostas no Centro Cultural Banco do Brasil. Um desfile chamado A Costura do Invisível, de um estilista chamado João Nacal, brasileiro. Nele, uma equipe grande de costureiras passavam muitas horas produzindo vestidos de papel, mas não é um vestido de papel, lá, aquele vestidinho da Barbie que a gente comprava na banca quando era criança, não, eram vestidos assim finamente trabalhados, uma coisa extremamente sofisticada. E as modelos entravam na passarela com esses vestidos, as pessoas ficavam muito impressionadas com a beleza desses vestidos, porque você de bater o olho, primeiro que nem parece muito papel quando você vê. Não sei se as pessoas já estavam informadas na plateia de que era papel o material, porque olhando não parecia papel, parecia uma renda, uma coisa assim. E elas desfilam, mas sendo renda ou papel, quem bate o olho via que era um trabalho muito minucioso, de muitas horas, muitas mãos. E quando chega aquele momento final do desfile, que as modelos, né, se perfilam ali, o estilista entra junto, elas rasgaram tudo, elas rasgam essas roupas. Nem as costureiras sabiam que era para rasgar. As costureiras ficaram desesperadas quando viram o filme. Sacanagem. E aí é tudo rasgado, as pessoas ficam muito impactadas com aquilo.
O Jun Macau tem toda uma justificativa, né? Tem um conceito por trás que tem a ver com o universo da moda, mas ele, em uma das entrevistas dele, não achei mais esse argumento dele recentemente, mas eu me lembro de ter visto ele dizendo que uma das referências dele para esse desfile foram aquelas mandalas, né, dos budistas, que eles passam meses fazendo com areia e sopro eles destroem aquilo. E eu falei, uau, essa ideia é genial, né? Você constrói algo para destruir no final, né? Uma ideia de impermanência. E aí, Buriti Pequeno é isso. Me deu vontade, assim, de... Acho que cabia muito bem para essa história, né? Como uma grande vingança, para usar um conceito que minha avó adotava às vezes, para falar da natureza, né? Ela achava que a natureza se vingava. Eu não acredito que a natureza se vingue, mas a natureza responde, né? Então, uma resposta, assim, bastante violenta. E com certeza esse desfile foi uma inspiração. Mas eu não escrevi me lembrando desse desfile. Quando eu terminei de fazer, quando eu estava já fazendo na minha própria cabeça, preparando na minha própria cabeça o que eu ia dizer sobre esse livro, quando eu comecei a estudar o livro para saber, né, tentar entender, vendo um pouco de fora, foi que eu associei ao desfile. Até então não tinha associado. Quando eu fiz a conexão, falei, claro que foi daí, porque não é de hoje que falei, pô, essa ideia é muito boa, construir para destruir. E foi isso. Olha, eu não sei se a natureza se vingou, mas o mendigo se vingou, com certeza. Agora, falando um pouquinho da tua escrita em si, assim, é uma escrita sem muitos floreios, assim, sem muito enfeite, né? Até você usa um vocabulário bastante direto, você não evita expressões assim mais feias, digamos assim, palavras mais feias, né? E é uma escrita, acho que até um pouco econômica, apesar de ter bastante descrições da cidade para a gente se situar, a atmosfera ser muito bem construída, como o Anderson e a Gisele falaram, mas você tem esse estilo um pouco mais seco, eu acho, né? Sim. É por aí mesmo e, enfim, é a tua forma de escrever? Foi para esse livro? Como você chegou a essa escrita? Eu acho que é um pouco. Eu acho que é um pouco a minha forma de escrever. Não sei, assim, eu li de tudo, né? Eu tenho uma paixão, assim, pelos russos, pelos velhos franceses, Stendhal, né? O Vermelho Negro, Madame Bovary, Balzac, né? O Flaubert lá com Madame Bovary, Balzac. Tem um encantamento por esses autores. Depois li também os russos, Dostoiévski, o Tchekhov, tanta coisa importante, linda. Mas tem os nossos brasileiros também, sou uma apaixonada pelo Jorge Amado, pelo Graciliano, mas tem um tipo de literatura que durante muitos anos na minha vida me pegou muito forte, a literatura de língua inglesa, né, uma literatura anglófona, predominantemente estadunidense. Então, eu li bastante Steinbeck, Hemingway, Jack London, eu gosto muito desses autores. Harper Lee, que, enfim, né, escreveu um livro, a gente pode dizer que dois, mas na verdade um livro, mais um livraço. Enfim, o Fitzgerald, essa galera, assim, eu tenho um gosto, um prazer muito grande em lê-los. Foi uma influência forte na minha literatura. Só que, ao mesmo tempo, a minha literatura ela é econômica, mas também não tanto quanto é uma literatura anglófona, porque eu falo português, né, uma outra estrutura de língua, e eu leio Saramago, eu leio José Luiz Peixoto, eu leio Radon Nassar, eu leio autores que são mais caudalosos na sua escrita. Então, não estou lá também do lado do... Quem me dera, né, tá do lado do Hemingway, do London, mas dizendo no sentido de filiação, né? Não de me equiparar, óbvio que não. Mas eu não estou lá também. Mas eu tenho certeza que esse narrador mais seco vem da influência da leitura dos autores anglófonos, dos quais eu gosto bastante. Uma última pergunta sobre o Erva Brava é que além dessa economia, digamos assim, né, no estilo da escrita, os seus enredos também não são super mirabolantes, né? Não tem reviravoltas, com exceção desse último conto aí que me pegou total. Você trata ali um retrato daquele momento, daqueles personagens, não se preocupa que o fim seja apoteótico nem nada desse tipo, né? Também é algo do teu estilo isso? Eu acho que sim, acho que você usou uma boa palavra, retrato. Eu gosto muito da ideia de uma imagem. Eu acho que os contos são um pouco imagens, né? Sim. Momentos. O conto narra um momento. Embora esse momento acabe
trazendo uma pré-história, por exemplo, no conto Mandiocal, o cara acha um corpo no quintal, acaba que daquele momento, né, do encontro com esse corpo, toda uma pré-história ela é desenterrada, né, no conto. Mas é um momento, então eu gosto da ideia do retrato, e eu sou muito fã do anticlímax, né, eu gosto do anticlímax, aquela sensação de que você tem quando você está lendo a história, de que vai acontecer alguma coisa terrível a qualquer momento, e não acontece. Ou acontece uma outra coisa, ou você não sabe o que acontece. Eu gosto do anticlímax, eu gosto de explorar, assim, essa possibilidade. Foi um pouquinho por aí, no caso, né, do Herman. Com uma curiosidade, no momento que você falou do Mandiocal, né, no momento em que a mulher se recusa a dizer que corpo é aquele e vai, eu achei que ia acabar ali. Pelo ritmo que estava vendo nos outros contos, eu achei que ali era o corte. Aí você continua, tem mais história. No meu primeiro romance, a primeira versão tinha lá uma situação que se resolvia, né, o protagonista, o Daniel, com o irmão dele. E aí, quando eu fui fazer, sei lá, qual versão que eu estava da reescrita, conversando com um amigo meu, Daniel também, que é um dos pouquíssimos leitores de confiança que eu tenho, dos meus originais, a gente conversando, e eu, cara, não vou resolver nada, e deixei, o livro acaba com um grande anticlímax, assim, eu adorei que tenha acabado assim, mas eu sei a resolução. Esse meu amigo também sabe porque ele leu. Acho que a maioria de nós jamais vai saber, porque não conseguimos nem ler o livro. Imagina a resolução. Boa. Boa, boa. É um mistério completo. Esse sim é um mistério completo. Esse é. E, Pauline, já que você não vai voltar com 100 papas, quais são os teus próximos projetos? Você já está trabalhando no novo livro? Como é que tá? Estou escrevendo romance, mas vai levar tempo ainda. Estou trabalhando ainda na segunda versão, falta muito. Eu reescrevo bastante, né? Então aí vai, sei lá, vão mais uns 2 anos, vamos ver. Não sei, não tem como prever. Estou escrevendo esse livro desde o ano passado. E é isso, basicamente. Por enquanto eu não consigo. Falar muito dele. Mas é um romance. Não, a única coisa que eu posso dizer é que não vai se passar numa pequena cidade. Não, já me perguntaram, né, se vai ser alguma coisa assim, mais ou menos no mesmo universo, e não. Até porque você rasgou o Buriti pequeno, né? Como os vestidos. Exatamente. Pauline, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. O Sem Papas, como eu disse, foi uma inspiração, então é muito legal poder falar contigo aqui no meu podcast. E quando você terminar o seu livro, seja lá quando for, volte aqui pra gente falar sobre ele, sobre o lançamento. E quem sabe um dia sobre o Allegro Manontropo, se ele reaparecer, se ele ressuscitar dos mortos, seria interessante. Esse gnomo aí, essa entidade. Tá joia, Bruno. Pô, obrigada demais, parabéns pelo trabalho, obrigada por ajudar, né, a literatura a chegar um pouquinho mais longe, que é assim, acho que a gente unindo, né, nós que somos leitores, a gente se unindo consegue fazer a literatura crescer, né? E ela tem crescido. Puxa vida, olha aí nos últimos 20 anos como a literatura contemporânea cresceu, quanto a gente está lendo, né? Autores jovens, as pessoas podendo publicar em pequenas editoras, isso não existia. Né? Imagina quantos veículos podiam falar de literatura. Hoje a gente tem aí todo um aparato tecnológico que nos favorece, é por isso que a gente está tendo essa conversa hoje. Então, super legal a tua iniciativa, parabéns. Obrigada pelo convite e desejo vida longa para os teus projetos. Muito obrigado. E, falando sobre isso, se você que estiver ouvindo quiser apoiar o projeto, que a gente tem, né, além do podcast, o site, vocês podem apoiar através do apoia.se/lumiliteratura, com qualquer valor, não tem nenhum sistema de recompensas nem nada, e vocês ajudam o projeto a se manter no ar. E é isso. Obrigado, Pauline, e até a próxima. Até, Bruno. Feliz 2023 aí para todo mundo. É verdade, feliz 2023.